aprendermos mais daquilo que o Senhor tem para nos ensinar nesta noite. Nós, antes de irmos para o monte, vamos aprender um pouco da palavra do Senhor, o que o Senhor tem para as nossas vidas nesta noite, nesta entardecer, início de noite. E como já foi falado, nós vamos estar nesta aula, abordando a nossa aula, que essa revista é muito interessante, muito importante, principalmente para uma igreja que tem bastante jovens como a nossa. As bases do casamento cristão, ou seja, as bases do casamento cristão. O casamento também é uma instituição, e como uma instituição ela tem bases. Então nós iremos aprender um pouco sobre essas bases nesta noite. A verdade prática da nossa lição diz assim: o casamento cristão tem de ser edificado, tendo como base o amor de Deus ao próximo, o amor de Deus e ao próximo. Sem amor não há casamento feliz. Ou seja, logo na verdade prática, nós entendemos que para darmos início a um relacionamento tem que haver amor. Não tem como você querer criar um laço, que esse laço você quer que perdure até para o final da vida sem amor. Não existe. Há casos de pessoas que não sentem. Há casos de pessoas que se juntaram, tiveram filhos, mas só Deus sabe como é dentro de casa. Não há amor, não há respeito, não há partilha de sonhos, cada um pensa em si, cada um quer fazer do seu jeito, o homem faz sem consultar a mulher. Eu venho de um lar assim, e não tem problema nenhum em dizer. Tudo que meu pai queria fazer, ele fez sem sequer consultar a minha mãe, em uma única palavra. Então, e o que isso tem de sério e de problemático? Isso sempre vai dar ruim. Eu vi meu pai, por exemplo, perder muito dinheiro por fazer negócios que não deveria ter feito, sem não ter consultado a esposa que o Senhor colocou do lado dele. E justamente por a sua ignorância nessa parte, ele pagou caro, com percas, com ter que devolução. Quantas vezes eu presenciei coisas. Então, o amor é a base principal para um relacionamento. E esse amor, ele é construído. Tudo que o casamento é uma construção, e o amor faz parte dessa construção. Essa é a nossa verdade prática. O casamento cristão tem de ser edificado tendo como base o amor de Deus e ao próximo. Sem amor não há casamento feliz. Nós já lemos os nossos versículos que se encontram em Efésios, capítulo 5, 22, 28, 31 e 33. Vós mulheres, sujeitai vós aos vossos maridos como ao Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja. Eu estava lendo, ontem à noite estava lá no meu sofá e aqui lendo a revista, e eu estava lendo esses versos. E hoje em dia o adversário ele tem usado muitos meios, levantado pessoas com bandeiras contrárias ao casamento. E quando eu me deparei com esse versículo: vós mulheres, sujeitai a vossos maridos como ao Senhor. Esse versículo ele soa como um espinho nos ouvidos dessa agenda que tem aí contra o casamento, contra a união da família. Quando nós vemos pastores que têm, como é que eu posso dizer? Pastores que têm relevância, que têm conhecimento na mídia, pregando, e eles em dado momento falam esses versículos, você vai lá e vê quantos comentários maldosos que existem. Quem sou eu para me sujeitar a um macho? Tantas coisas que o adversário implantou malignamente no coração das pessoas, de mulheres, de homens. Vós mulheres, então, ou seja, quando eles escutam, por eles não terem o entendimento e por não estar vivendo na ignorância, eles acham que isso é um ato de humilhação, que a mulher tem que se humilhar. Não é isso. Nós que entendemos a palavra do Senhor, nós sabemos que não é isso. E essa é uma das partes que essa cultura que tem por aí afora fala que por isso que a Bíblia tem que ser atualizada. E a Bíblia não tem que ser atualizada coisíssima nenhuma. A Bíblia está aqui para ser cumprida. E esses versículos, hoje em dia existe uma agenda maligna, uma agenda global
contra a instituição que é o casamento. Nós não vamos ter tempo para entrar, mas você pode ver que até figuras públicas que outrora tinha programas infantis na televisão brasileira, hoje luta contra a família, que inclusive até teve filho, teve relacionamento, mas sabe lá Deus porque hoje a bandeira que essas pessoas carregam é contra a instituição do casamento, por não entender aquilo que o Senhor quer dizer através da sua palavra na Bíblia. Nós andando aqui pela revista, nós vamos ver que eu até achei muito interessante o nosso professor que elaborou essa revista. Ele colocou aqui, nós vamos dar início aqui na nossa introdução. Aqui diz assim, na nossa introdução, não tem ali, diz assim: o amor conjugal, o amor entre os cônjuges. E aqui vai dizer muito interessante o que ele colocou aqui, e ele é uma pessoa muito bem informada, e com certeza ele foi buscar informações precisas para colocar o que está aqui. Ele diz assim, por ser uma instituição criada por Deus para atender aos propósitos divinos, não é de se admirar que o matrimônio venha sendo ridicularizado sistemática e violentamente pela mídia. O que eu acabei de dizer, existe um sistema maligno que hoje é defendido por as bandeiras que nem vale a pena aqui citar, que a instituição do casamento não tem nada, que isso é uma coisa do homem, que não tem nada disso de ser homem com uma mulher, de ser o casamento monogâmico, como já foi ensinado aqui na nossa lição passada. Eles estão tudo contra isso. Então, agora aqui o nosso professor que elaborou, ele fez questão de colocar aqui, por ser uma instituição criada por Deus para atender. Aí você vai entender quem é que está por trás dessas pessoas. Por ser uma instituição criada por Deus para atender aos propósitos divinos, ou seja, o casamento, através da união, Deus tem propósito, porque aqui diz assim, por ser uma instituição criada por Deus para atender aos propósitos divinos, ou seja, Deus tem propósito para realizar na terra, mas só vai realizar depois que um homem e uma mulher se unir, casar, e esse casamento estiver entrelaçado no amor. Eu ouvi uma frase uma vez de um professor, de um professor de teologia, e ele disse assim, que eu nunca mais me esqueci dessa frase, que ele disse que tem coisas que Deus só vai permitir o homem e a mulher de obter, de alcançar, de desfrutar depois de estar casado. E aqui tem pessoas que já estão casadas há muito mais tempo que eu, que tem total condição de falar sobre isso. E é verdade, existem coisas que se Deus der ao homem ou à mulher antes do casamento, ele vai se perder. Ele não vai ter capacidade, por exemplo, eu vou dar um exemplo bem simples aqui. Por exemplo, um rapaz que hoje tem 19 anos, ele se forma, ele se prepara, e amanhã ou depois ele vai ganhar 5 mil euros, 6 mil euros, mas se ele ganhar esse dinheiro, e ele não tiver uma boa base, se ele não pensar, não tiver uma boa instrução familiar, se ele não tiver um lar que instruiu bem, ele vai se perder. Mas quando ele casa, aí já é diferente, porque a esposa já vai trazer planos que outrora a mente dele não era capaz de meditar, porque a mente da pessoa, às vezes, ela não consegue. Por isso que existe o casamento, por isso que existe a união. Quando um sonha, o outro chega e complementa. Quando um vai tomar uma decisão, o outro chega e olha, não vamos por aí, vamos dar mais um tempo. O casamento, meus irmãos, é muito interessante, é muito importante, é muito bom. Tem as suas, nós vamos ver aqui que existem os seus contratempos, e existe sim, porque nós estamos lidando com duas almas, duas mentes, duas cabeças diferentes, e a depender da cultura de um, a depender da cultura do outro, vai precisar de um tempo de entendimento, vai precisar de um tempo de amadurecimento para poder chegar a um consenso de que é preciso ter paciência. E uma das coisas que a gente mais aprende no casamento, para quem vai casar, é paciência. Uma das coisas que a gente mais aprende é paciência. Paciência para tudo. Paciência para calar, paciência para não falar, paciência para aquele projeto, aquele plano que estava quase ser concluído ou quase ser alcançado. Às vezes você vai ter que mudar o plano, vai ter que mudar o trajeto e aplicar em outra coisa, e fazer uma outra coisa que nem estava no script. Então é preciso muita paciência.
E quando eu falo paciência, é preciso paciência para conquistar objetivos, sonhos pessoais, objetivos pessoais. Não se alcança. Nós temos aqui a nossa pastora, temos aqui o nosso pastor Denils. Não se alcança, temos aqui outras pessoas também. Não se alcança determinadas coisas no casamento, você pode ter certeza disso. Não se alcança num ano, 2 anos, 3 anos. Existem coisas no casamento que é ao longo prazo. E eu não tive esse privilégio, mas você que tem essa igreja, que tem ensinamentos como esse, aprenda uma coisa e coloca no seu coração, leve essa palavra para o resto da sua vida. Essa palavra, ao longo prazo. Existem coisas que ao longo prazo Deus não vai permitir que seja no amanhã, no depois. Não, porque Deus quer trabalhar em nós primeiro. Deus quer que nós passamos por processo, para que quando chegar lá na frente a gente olhe e vê que valeu a pena aquele processo, aquele trajeto, aquele deserto que nós caminhamos. E essa palavra a longo prazo, Diácono Gabriel, ela é muito usada também pelos empresários, por os investidores, por os grandes empresas. Eu acho muito interessante quando a gente vê nos jornais e vê aqueles economistas falando, e às vezes eles abordam as políticas monetárias de certos países. Eles falam assim, hoje não, mas ao longo prazo, às vezes é tomada alguma decisão, hoje não, mas ao longo prazo, isso vai trazer benefício para aquela instituição, vai trazer benefício. Ou seja, a palavra longo prazo, ela tanto dá para o nosso casamento, como ela também dá para os nossos sonhos seculares lá fora. Você não alcançou ainda, talvez, aquele objetivo que você... Calma, Deus vai te conceder. Aleluias. E eu sinto graça em falar isso. Tem pessoas que às vezes olham para a sua vida, olham para o seu relógio e pensam assim, mas eu já estou com 60 anos, eu já estou... O que a Bíblia mais tem, meus irmãos, é a história de homens e mulheres que Deus permitiu alcançar e realizar sonhos, mesmo na idade avançada, mas Deus permitiu alcançar os seus sonhos e realizou sonhos. E no casamento não é diferente. Entenda uma coisa, existe o processo do namoro, existe o processo do noivado, existe o processo do recém-casado. Meus irmãos, é tudo um processo. Agora, quando você vai para esse processo sem maturidade nenhuma, sem direção nenhuma, sem direcionamento nenhum, é mais complicado. Mas quando você tem uma igreja como essa, que te ensina, que tem um pastor como o nosso, que tem professores que estão aqui no sábado, disponíveis a dar a instrução que é nos entregue, porque é o que foi elaborado aqui, entenda você uma coisa, o professor que vem aqui na frente, nós só somos uma ponte que transportamos o que está aqui até você. A pessoa que preparou uma lição como essa, ela tem muita experiência, ela tem muito conhecimento e ela tem muita intimidade com Deus para falar o que ela está aqui, e ela também tem uma vida com Deus, também no casamento, porque o que está aqui é algo muito bem elaborado espiritualmente também. Aí aqui nós vamos continuar, aí diz assim, por ser uma instituição criada por Deus, para atender aos propósitos divinos, ou seja, através do casamento Deus realiza propósito. Não é de se admirar que o matrimônio tenha sido ridicularizado sistematicamente e violentamente. E quando fala que ridicularizado, aonde é que nós vemos a ridicularização do casamento? Nós vemos em carnavais, festas pagãs, nós vemos em novelas. O diabo tem usado essas ferramentas para ridicularizar o casamento. O diabo tem usado todos esses meios, séries dessas mídias aí que tem aí por aí afora, séries para ridicularizar o casamento. Investido milhões e milhões de dólares, de euros, o que você quiser. O diabo tem investido milhões para ridicularizar a instituição do casamento. Por isso, precisamos compreender a instrução divina quanto ao casamento e aplicá-la em nossa vida. Por isso, precisamos compreender a instrução divina quanto ao casamento e aplicá-la em nossa vida. Tudo que é instrução e que é divina, se você aplicar, eu e você aplicar na nossa vida, você pode ter certeza que nós vamos ter isso. O nosso pastor, ele é um homem de dar instrução, mas a instrução dada também para pessoas, ele até tem uma frase que eu não me lembro agora, mas até eu penso que eu vou me lembrar, que uma instrução, ela vale muito, só que, por exemplo, a instrução vale muito para quem toma ela, pega ela e aplica na sua vida. Que uma instrução dada para uma pessoa que vira as costas e quer fazer a sua maneira, não serviu de nada. É como diz a Bíblia, foi dar pérolas aos porcos. Você perdeu o seu tempo e não resolveu nada. E a Bíblia, e aqui vem nos dizer que a Bíblia diz que
o casamento, nós precisamos compreender a instrução divina quanto ao casamento, ou seja, o casamento é uma instrução divina para que nós alcançamos sucesso aqui na terra, para que nós somos pessoas, para que nós fôssemos e sejamos pessoas de êxito aqui na terra. Na epístola aos Hebreus, as Escrituras ensinam: venerado seja entre todos o matrimônio e o leito sem mácula. Venerado. O casamento tem que ser, por exemplo, o homem e a mulher que casa. Por que ele faz questão de fazer a festa? Porque aqui já está dizendo, Hebreus 13, 4, o casamento seja venerado, seja festejado, seja alegre, seja de glorioso. E aqui está dizendo que o casamento seja venerado. Por isso que o homem, quando completa um X de idade, por isso que tem as bodas, que é para quê? É para você relembrar aquela instituição que Deus... Eu tive o privilégio de ver os meus avós, que o último partiu agora, há uns 2 meses atrás. Eu vi eles ter as bodas de ouro. E é incrível, meus irmãos, é incrível você ver um casal completar bodas de ouro. E eu tive esse privilégio de ver eles. E para você ver que o casamento, ele tem essas fases. Você vê, até no final do casamento, até no fim da vida, vai passando os anos, vai passando os tempos, você vai tendo as bodas de papel, as bodas, tem tantas bodas, não consigo lembrar todas agora. Aí quando chega, olha para você ver, Gabriel, que as últimas bodas que tem, eu acho que é as bodas de ouro. E praticamente ali já, pela idade, o meu avô morreu agora recentemente com 96 anos, ou seja, você vai vendo que o casamento, ele quando chega na boda de ouro, ele já está, é uma instituição que ela teve um crescimento, ela teve êxito e agora vai ser concluída. Ela vai chegar ao seu fim, mas um fim que é o próprio Deus também que permite. Um fim que dali agora é na glória, vai ser na eternidade, onde eles estão agora, em nome de Jesus. E o casamento, aqui na Bíblia nos diz que o casamento deve ser venerado. Isso é muito interessante. O casamento deve ser venerado, por isso que a pessoa que, a gente sabe que não são todos, mas a pessoa que casa, que dá a festa, tem que dar mesmo, tem que fazer a festa mesmo. A pessoa que investe dinheiro financeiramente mesmo, tem que investir mesmo, porque isso é algo que Deus agrada. Porque aqui na Bíblia está dizendo que o casamento deve ser venerado, deve ser uma ocasião de alegria, aonde muitos vão, se alegram sim. A noiva tem que se alegrar sim, a noiva tem que se sentir, olhar e ver o rosto das pessoas se alegrando com ela, aquelas pessoas que ela acompanhou também aquele trajeto dela, desde o conhecimento, desde o namoro. O casamento tem que ser venerado sim, tem que ser uma festa sim. E nós vemos que aqui na nossa igreja DEF, nós temos tido aqui os últimos casamentos, e foi sim umas festas muito lindas. Glória a Deus, para a honra e glória do Senhor. E em breve eu creio que nós teremos mais festas aí, para a honra e glória do Senhor Jesus. Os pais que se preparem. Aleluia. A vontade de Deus para o casamento. Olha para você ver qual é a vontade de Deus para o casamento. A vontade de Deus para o casamento é que seja um plano global. A vontade de Deus para o casamento não é só para a igreja Assembleia de Deus, não é só para a igreja batista, não. A vontade de Deus para o casamento é global, seja ela lá no Paquistão, seja lá na China, seja lá no Japão. O casamento é uma instituição dada por Deus também nesses países para essas pessoas. E você sabe que tem pessoas que não estão na igreja e que respeitam muito a instituição do casamento, e nos tempos antigos, até mesmo no Brasil a gente via que o casamento era algo muito sério. Por exemplo, eu conheci pessoas que namoraram, e eu até me lembro de um primo que eles namoraram, e era engraçado que eles sentavam lá na sala, e o namoro era só aquilo. Depois elas levantavam e iam para cada um para sua casa, e pessoas namoravam 4 anos, 3 anos, aí com o passar do tempo, já não é mais assim. Meu namoro durou 6 meses, mas foi tudo debaixo da ordem do Senhor Jesus. Mas o casamento, ele antigamente, as pessoas antigas que tinham
aquelas costumes, e é ainda, tem pessoas que não abdicam desses costumes. Você, por exemplo, você quer ver? Tem uma etnia, e você sabe qual é a etnia cigana, que eles não admitem que pessoas de dentro do seu ciclo casem com outras pessoas de fora. Isso é uma lei que existe entre eles e eles não admitem. E tem que ser, não quero estar trazendo aqui como é que seja, é que eles respeitam aqueles padrões que foram criados dentro da etnia deles. E no nosso meio, no meio cristão também, nós temos os princípios, que é de se conhecer, que é de... Aqui nós vamos ver na nossa lição, que o namorado, a noiva, ela tem que tomar atenção até no comportamento do tratar do noivo com os pais. Nós vamos ver aqui, como é que o seu noivo trata os pais? Como é que a sua noiva responde à mãe dela? Como é que a noiva responde às pessoas que estão à sua volta? Não sou eu que estou dizendo, se você tiver com a lição na mão aí, você vai ver. Está aqui o professor que elaborou a revista, e por isso que eu disse muito bem elaborado, um homem de muita experiência, elaborou e está aqui, nós vamos ver. E, aleluia, nós vamos ver que é algo que a própria Bíblia nos ensina que nós devemos, tudo começa no trato dos pais com os filhos e filhos de pais. Tudo vai começar aí. Como é que nós tratamos um ao outro? Como é que nós tratamos os nossos pais? Porque isso é algo que vai passar, é um reflexo. Eu vi uma pessoa falou algo muito interessante, e eu me recordei, eu me vi nisso, porque a criança, Gabriel, se você falar para ela o que é o amor, ela não vai te explicar, ela não vai saber te explicar, porque ela não tem capacidade neural, ela não tem maturidade para te explicar o que é o amor. Mas a criança, ela sabe o que é o amor no comportamento. A criança sabe o que é amor no comportamento. Qual é o comportamento, por exemplo, que esse pai tem tido com essa criança hoje dentro de casa, para que amanhã ou depois ele venha transferir isso para a sua vida pessoal também? Por exemplo, eu dou o exemplo sempre de mim. Eu não tive esse comportamento de ver o meu pai abraçando a minha mãe e dando um beijo na minha mãe. Eu não tive esse exemplo de ver o meu pai. Eu falo porque eu não tenho problema nenhum em falar isso. Eles podem estar assistindo, eu não tenho. E eu não vi nada disso. Mas hoje, graças a Deus, eu dou isso para eles, como exemplo. E onde é que eu consegui tratar isso? Aprender isso? Dentro da igreja. A igreja curou feridas em mim, que talvez se eu estivesse lá fora, talvez nem estaria casado. Eu preciso melhorar, e muito. Todos os dias é uma guerra entre nós, travada, como diz o Salmos 42, e ali adiante vai dizer que é uma briga entre espírito e alma, e nós travamos todos os dias para nós amarmos a nossa esposa. Às vezes elas vão e vêm falar algo que nós não gostamos, e nós temos que ouvir sim, nós temos que ouvir, calar e aceitar. Porque hoje, por exemplo, dentro da minha casa, existem 2 crianças que eu preciso transferir para elas o amor que a Bíblia me ensina. Eu preciso, e não é falando, olha, você tem que fazer assim, não é isso. Ele não tem entendimento para isso. Mas aí eu chegando dentro de casa e sendo o provedor, sendo o pastor da minha casa, como eu é nas minhas vindas aqui, eu já disse outras vezes, no meio de semana que eu venho para oração, sempre eles me perguntam, quando eles não estão dormindo: pai, o senhor está indo para oração? Sim, estou indo para oração. Eu estou ensinando, estou dizendo para eles? Não, já sabe, já me pergunta. Amanhã ou depois, eles vão se lembrar. Amanhã ou depois, que talvez eu não esteja aqui, eu me lembro que meu pai, lá no ano de 2026, quando eles também já estiverem velhos, eles vão se lembrar. Eu lembro que meu pai, todos os dias, no decorrer da semana, fechava a porta, e nós íamos na porta e perguntava a ele: pai, o senhor está indo para oração? Estou indo para oração. Isso são coisas que vão ser transferidas ao longo do tempo. E o amor, o trato no casamento, é isso também. Você vai transferir para o seu esposo, você vai transferir para a sua esposa aquilo que você recebeu. Mas tem muitos de nós que não tivemos o privilégio de nascer num lar onde o amor imperava sempre. E como é que nós conseguimos ser boas pessoas? É na instituição da igreja. É aqui que nós viemos, sentamos e aprendemos e mudamos os nossos comportamentos. Oh, meus irmãos, como eu sou grato à igreja. Como eu sou grato à igreja cristã que ensina a palavra da verdade. Porque se eu hoje preciso melhorar, você não sabe o quanto que eu melhorei de quando eu vim para a igreja. Às vezes eu pego uma fotografia que não tem em rede social, que eu ainda tenho, e eu olho para...
meu Deus, parece outro. Olha o estilo de cabelo, olha as vestes, que eu fiz questão de tirar essas fotografias, não é porque com vergonha de mostrar, mas é que não vale a pena ter essas coisas lá expostas. E eu falei assim, olha o quanto que eu melhorei como ser humano, como pessoa, em comportamento. Nós precisamos todos os dias melhorar algo em nós, mas a igreja é aqui que nós aprendemos a ser boas pessoas, bons maridos e boas esposas. E aqui na nossa lição diz assim, o plano é um plano global, como expressão de sua vontade, o Criador ordenou logo no princípio que o homem deixasse pai e mãe e se unisse à sua mulher, para que ambos fossem uma só carne. Eu vou fazer questão de ler aqui rapidamente em Gênesis, já até deixei aqui aberto, Gênesis capítulo 2, eu vou ler, é o verso 24, mas eu vou fazer questão de ler o verso 22, que diz assim, ó: e a costela do Senhor, e a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher e lhe trouxe. E disse o homem: esta, afinal, o osso dos meus ossos e a carne da minha carne, chamar-se-á a varoa, porquanto do varão foi tomado. Agora o verso 24 que eu quis ler: por isso, deixar o homem pai e mãe e se unir à sua mulher, tornando-se dois uma só carne, tornando-se os dois uma só carne. Isso que é muito importante para a nossa aprendizagem, principalmente para quem está nessa caminhada, porque tem esposas e tem esposos que ainda não cortaram um cordão umbilical das mães, dos pais. Exatamente, e antes que venha colocar uma aliança no dedo, é preciso que esse cordão seja cortado. Eu, por acaso, não tive dificuldade de cortar esse cordão, porque com 19 anos eu já estava em Portugal. Mas eu entendo também aquela filha, aquele filho que foi criada com aquele amor de mãe, que cresceu, que esteve ali debaixo da alçada dos pais até os 19, 20, 25 anos, eu entendo. Mas saiba de uma coisa, que há de chegar um momento que esse cordão umbilical ele tem que ser cortado. Vai ser um dia de dor, de tristeza, vai ser, mas depois passa. Depois você vai voltar na casa dos seus pais com outro sentimento que é de alegria, voltando com sua esposa, voltando talvez com o neto. Aí já vai ser diferente a visita. Porque hoje existem muitas dificuldades entre alguns casamentos, que o marido, em vez de consultar a esposa, e isso é relatado, isso tem fatos comprovando isso, o marido, em vez de consultar a esposa, consulta a mãe, que não está errado, atenção, mas deveria consultar a mãe depois de consultar a esposa. Vice-versa, em vez de consultar o esposo, foi consultar a mãe, foi consultar o pai. Não está errado em consultar, só que deveria ter consultado o esposo primeiro. E há muita dificuldade no meio, quando há esse tipo de situação. E por isso que a Bíblia diz, a Bíblia é bem clara, a Bíblia está nos instruindo. Você, jovem, quando você for casar, tem que abdicar, cortar o cordão umbilical. Não é que acabou o relacionamento com o pai, não é isso, nada disso, entenda. Não acabou, você vai continuar amando, só que esse amor agora vai ser diferente. Vai ser um amor que às vezes você vai falar, não é mais pessoalmente. Vai ser uma frase, vai ser uma palavra que você vai falar, não é mais. É um áudio, é uma SMS que você vai escrever, é uma mensagem que você vai escrever. Olha, mãe, eu te amo. Olha, mãe, eu não esqueço de você. Mas é só até aí. Não vai ter mais aquele convívio, porque esse convívio agora vai ser com a esposa. Porque a própria Bíblia está dizendo, por isso deixar-se os pais e mãe e unir-se os dois em uma só carne. Nós estamos em um tempo que nós vemos, aqui em Portugal existe muito, no Brasil também, eu estou falando de Portugal porque é onde eu já estou há 21 anos e conheço até colegas que trabalham comigo. Você vê homens de 30, 40 anos morando com o pai. Você vê homens que hoje não estão preparados para um relacionamento, porque não aceitou o desafio de ir morar sozinho, não aceitou o desafio de ir viver uma experiência de um outro país, que não seja um outro país, mas que fosse se aventurar. Olha, eu vou com a cara e a coragem, com a responsabilidade, cara, eu vou comprar uma casa, vou morar nela, vou orar a Deus, e Deus vai preparar para mim uma esposa. Eu conheço diversas pessoas, eu poderia contar aqui agora quantos que eu conheço, que moram com os pais, e que começam a namorar e não conseguem levar aquele namoro para frente, porque não aprendeu,
não se desenvolveu como homem, não sabe resolver, não sabe trocar uma torneira, não sabe trocar uma lâmpada, não sabe, alguma coisa partiu na casa, não sabe resolver nada. Então, eu estou te falando de pessoas que convivem comigo na empresa, não estou falando que eu ouvi falar, não. E homens com 35 anos, com 28 anos, não tem uma carta de condução. Para fazer qualquer coisa tem que, ou não vai, ou paga um Uber, ou paga um táxi. Ok, tudo bem, é um meio que você tem, mas o homem tem que ser autorresponsável. O homem tem que ser autorresponsável. Agora eu te pergunto, para que esse cuidado todo que a mãe teve? Agora ficou para ela. Será que ela criou um filho para ela? Eu não quero criar um filho para mim ver dentro de casa. Eu não quero. Eu quero que quando ele crescer, que ele tiver uma profissão, que ele tiver na sociedade, que ele já tiver entendimento da sociedade, que ele tiver sabendo o que é responsabilidade, cumprindo com seus compromissos, Deus que prepare uma esposa para ele, Deus que prepare um esposo para ela, e ela vai viver a vida dela. Eu estarei aqui como suporte, no que for preciso. Agora, ter um filho e uma filha para mim, não, de maneira alguma. E como eu tive essa ousadia de desbravar também logo cedo, eu penso que isso vai ser passado na minha nova geração que aí se encontra. Nós vamos andando aqui para nós ganharmos tempo, porque só já me faltam 20 minutos. Os indicadores da vontade de Deus. Aqui nessa parte eu acho muito interessante. Os indicadores da vontade de Deus. E agora vem muito importante, e como eu queria ter ouvido isso nos meus 16 anos, 15 anos, que é a faixa etária de jovens que nós temos na nossa igreja hoje, até mais novo também, temos pré-adolescentes, que também não tem problema nenhum em ouvir, que não é nada que demais. E olha o que diz aqui, os indicadores da vontade de Deus. Ao aconselhar jovens em relação ao namoro, noivado, isso aqui eu vou levar para os meus filhos. Ao aconselhar os jovens em relação ao namoro, noivado e casamento, é preciso orientá-los para que tomem decisões conscientes. Quais são essas decisões conscientes? Presta atenção. Nesse particular, é preciso buscar a vontade de Deus, cujos indicadores são a paz de Deus no coração. A paz de Deus no coração. E o que é não ter paz de Deus no coração? Perturbação. Quem não tem paz de Deus no coração tem perturbação. E você já viu, nosso pastor Denilson está aqui, a nossa pastora Norma, e também as demais pessoas, você já viu um jovem perturbado, como ele fica? É triste. Um jovem perturbado, e quando está perturbado, é perturbado espiritualmente mesmo, porque aqui um dos indicadores que Deus está dando para que uma pessoa, um rapaz, uma moça escolha um rapaz para namorar, é que ele tenha a paz de Deus no coração, ele ou ela tenha a paz de Deus. Uma moça perturbada é triste, um rapaz perturbado é triste. E para você que está na igreja aprendendo de Deus sobre as bases do casamento, olha aqui a orientação maravilhosa que a revista vem nos dar. A primeira coisa que você tem que olhar é a paz de Deus no coração, um dos sinais da aprovação divina quanto ao que fazermos ou pretendemos fazer. É o sentimento de paz interior que nos domina os pensamentos e as emoções. A pessoa que ela tem paz no coração, você vai ver que ela é diferente. Aqui está dizendo assim, a paz de Deus no coração, um dos sinais de aprovação divina quanto ao que fazermos ou pretendemos fazer. É o sentimento de paz interior. Ou seja, o que está aqui na prática para nós entendermos? Se hoje existem moças e rapazes que aqui na nossa igreja, um dos indicadores que você tem que olhar para uma pessoa, para uma jovem, para um jovem, é se ela tem a paz de Deus no coração. Se ela não é uma pessoa, um adolescente, um jovem perturbado. Por que a Bíblia fala que aquela passagem que diz que o jugo desigual não bate? Justamente aqui. Porque é uma moça ou um rapaz que vai lá fora e vê uma moça bonita, elegante, até bem vestida, educada e tudo, mas se tiver em julgo desigual não vai dar certo. Porque o que nossos olhos conseguem ver é o físico, é o material, mas o espiritual que está dizendo aqui, que a Bíblia está nos orientando aqui, você só consegue ver com relacionamento, com convivência, com experiência com Deus também, com busca a Deus também, para saber se essa pessoa tem paz de Deus no coração ou não.
Aí nós vamos andar na letra B, diz assim: o comportamento pessoal. Esse é um dos outros indicadores, o segundo indicador, o comportamento pessoal. Repara no que o nosso professor colocou aqui logo a seguir: se alguém não honra os pais, como honrará o seu cônjuge? Se o noivo não respeita a noiva, demonstrando um ciúme doentio, a ponto de não lhe permitir que converse, até mesmo com pessoas da própria família. E eu faço aqui uma pergunta: você já viu alguma situação assim? Um ciúme doentio? Eu já vi. Eu morei em São Paulo em 99, e eu ajudava meu tio lá nas obras. Ajudava, ainda adolescente, mas ajudava. E ele tinha um rapaz que trabalhava com ele, que também era pedreiro. Esse rapaz não aceitava que ninguém fosse nem no portão da casa dele, se ele não estivesse lá. Por exemplo, eles eram pedreiros, eles tinham coisas em comum, tinham ferramentas e tudo. Se ele fosse lá, meu tio fosse lá buscar alguma, não, acabou, não queria mais conversa. Então, tipo, isso é algo doentio. Como é que uma mulher namora um cara que proíbe ela de conversar com alguém da sua própria família? Meus irmãos, está aqui na Bíblia, o nosso professor fez questão de colocar aqui. Não sou eu que estou aqui inventando, não, está aqui. O comportamento pessoal, você tem que tomar atenção no comportamento pessoal da pessoa. Se alguém não honra os pais, como honrará o seu cônjuge? E se o noivo não respeita a noiva, demonstrando um ciúme doentio a ponto de não lhe permitir que converse, até mesmo com pessoas da própria família? Imagina se eu chego em casa e minha esposa está conversando com a mãe dela, com o pai dela, e eu chego e corto a internet e eu começo a arraiar com ela. Imagina que situação, que caos. Agora você me fala, se o professor, nosso professor colocou aqui, é porque existe, com certeza. E o que é que o nosso professor está trazendo aqui? Ele está antevendo situações para que os nossos jovens, para que nós mesmos, casados, não venhamos cair nessas emboscadas. Isso evidencia claramente que ele está fora da aprovação divina. Tal relacionamento não dará certo. Ou seja, você tem que prestar atenção no comportamento pessoal da pessoa. Se você vê alguma coisa indiferente, você pode sair fora, que não vai dar certo. Se você notou, e comportamento pessoal aqui é no modo de vestir, é no modo de falar, no modo de se expressar. Tem diversas aqui coisas que nós podemos implementar aqui no comportamento pessoal. É na maneira de falar, é na maneira, se você repara uma pessoa, por exemplo, um jovem que está lá na universidade, que está estudando, ou está fazendo estágio em uma empresa e vê uma moça, ok, é bonita e tudo, está ali também, mas você tem que tomar atenção no comportamento pessoal dela, ou dele. Você tem que tomar atenção no comportamento. Nós que somos homens e mulheres de Deus, que já somos casados, nós temos que tomar cuidado com o comportamento pessoal de pessoas que nós nos relacionamos. Por exemplo, você sai aqui e do nada você conhece uma pessoa, essa pessoa talvez seja saiba falar e tudo, mas vai que o comportamento dessa pessoa nos escondidos seja de traficar, seja de cometer alguma coisa fora da lei. Então nós temos que andar tudo, a todo instante, atento em tudo, para nós não cairmos em ciladas. Porque o comportamento pessoal, ele abrange várias áreas da nossa vida. E isso, comportamento pessoal, também é para nós. O nosso comportamento pessoal, na nossa vida secular também. Eu me lembro que o nosso pastor contou aqui algo que aconteceu com ele. Ele estava no Brasil, e ele disse que estava andando, estava calor lá no Brasil, eu não me lembro, recordo agora a cidade que ele estava, e ele disse que estava muito calor, e ele disse que colocou ele já contou aqui, alguns vão lembrar, uma camisa de manga comprida, uma sandália e uma calça, e estava andando, acho que ele estava num hotel, não sei, e andando ali, por perto ali, e uma pessoa identificou ele e perguntou: o senhor é pastor? Olha para você ver o comportamento da pessoa. O comportamento da pessoa diz, o comportamento da pessoa fala, a maneira com que a pessoa ela se porta, ela anda, fala. Por exemplo, você identifica um policial, você identifica um agente da marinha, você identifica um agente do exército, você identifica, se você chegar num fórum, você identifica um advogado. Se você vê com aquela capa preta nas costas, você identifica um juiz. E a mesma coisa somos nós cristãos. Nós temos que ter o nosso comportamento pessoal. Aí aqui diz assim, na letra D, nós avançarmos, os princípios da santidade, que é um dos indicadores também.
os princípios da santidade. Sabemos que as tentações sobre os namorados e noivos são fortes, mas não devemos nos esquecer, a santidade é um requisito básico para a felicidade conjugal. Um relacionamento que não leva em conta o princípio da castidade já está fora da orientação divina. Portanto, se o namoro ou o noivado é marcado por atos e práticas que ofendem a Deus, é sinal de que o relacionamento já está fadado ao fracasso. O sexo antes do casamento, fora do casamento, é pecado, é virginidade, tanto do rapaz quanto da moça. Continua a ser muito importante aos olhos de Deus. Isso aqui é muito interessante, porque diz aqui, sabemos que as tentações sobre os namorados e noivos são fortes, mas não devemos esquecer que a santidade é um requisito básico para a felicidade conjugal. A santidade está aqui, já está aqui, nem precisa falar muito, é um dos indicadores, os princípios da santidade. Então, um relacionamento, para ter sucesso, ele tem que ter esses requisitos, cumprir com esses requisitos. E eu vou recapitular aqui rapidamente só os primeiros pontos. Os indicadores da vontade de Deus, diz assim: a paz de Deus no coração, o comportamento pessoal, a naturalidade, eu não li a naturalidade, os princípios da santidade. A naturalidade diz aqui, procurar, esse aqui não vale a pena, procurar a casa dos profetas para saber se o casamento é ou não da vontade de Deus. É muito perigoso. Ou seja, se você quer casar e vai a uma pessoa consultar uma pessoa, você acha que eu devo casar com aquela pessoa? Está errado isso. Você tem que consultar a Deus. O próprio Deus que usa a pessoa, Ele vai manifestar, Ele vai te falar com você, Ele vai vir nos seus sentimentos, Ele vai vir na sua alma, e Ele mesmo vai te confirmar se essa pessoa que você está namorando, se essa pessoa que você está buscando ao Senhor é de Deus. E por isso é um perigo consultar pessoas, e principalmente pessoas despreparadas. Quando é o seu pastor, você está namorando, interessou por alguém, orou a Deus e está sentindo, está meio confuso, está meio preocupado, consulta sim o seu pastor, a sua pastora, procura, aí já é diferente. Agora você sair por aí consultando um e outro, se está certo, se está errado, o que é? Não, isso está errado. Você tem que consultar a Deus e Deus vai te orientar a consultar o seu pastor. E nós andando aqui na nossa revista, o amor verdadeiro no casamento, o dever primordial do casal. Essa aqui é importante para os maridos. Já falamos para os jovens, para os noivos, para os que desejam namorar. Agora é importante para nós, maridos e as esposas. O dever primordial do casal. O marido que não ama a própria esposa não pode dizer que obedece à palavra de Deus. Ao contrário, ele peca por desobediência, pois amar é uma ordem divina. A Bíblia recomenda solenemente: vós, marido, amai as vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. O amor é a esposa, ordenado pelas Escrituras, deve ser o mais elevado possível e semelhante ao amor de Cristo pela igreja. Aqui fica bem claro que o marido, se for preciso, ele tem que morrer pela esposa. Se for preciso tirar um órgão do seu corpo que não te vá tirar a sua vida, tem que ser. E nós vivemos num tempo onde os casamentos por aí afora estão muito egoístas. Eu ouvi uma pessoa dizendo que não é casada, mas ela disse que está tão difícil lá fora, e é lá de fora, porque hoje em dia os homens lá fora querem dividir a maquilhagem com as mulheres. E isso é uma das bandeiras que nós começamos lá no início, eles estão implantando para tentar confundir a mente do homem. Que o adversário está implantando para confundir a mente do homem. E agora, a mulher, o jovem, adolescente, a criança que está sendo criada na igreja, ela vai saber que a mulher, o jovem, o homem, a mulher que vai se casar, o homem que Deus vai colocar na vida dessa jovem e a mulher que Deus vai colocar na vida desse jovem, vai ser preparada por Deus. E sabe de uma coisa que me descansa meu coração? Porque nós ouvimos tanta coisa lá fora, mas sabe o que é que descansa meu coração? É porque os meus filhos estão sendo ensinados na igreja, os nossos filhos estão ensinados na igreja. Eles não vão se preocupar de nada lá de fora, porque o que Deus tem para eles é aqui dentro da igreja.
O que Deus está preparando, a esposa que Deus está preparando para o Benjamin, está preparando dentro da igreja. O esposo que Deus está preparando para Maria Esther é dentro da igreja. Não me preocupa, meus irmãos. O mundo lá fora pode levantar e inventar as bandeiras que quiser, pode criar o sistema que quiser. Eu estou agarrado no que diz a palavra do Senhor. Eu vou ensinar os meus filhos a amar a Deus primeiro, a se entregar ao Senhor primeiro, e o demais, com certeza, Ele vai cuidar. Aqui diz assim, ó, o amor gera união plena. A união é o resultado do amor sincero. O esposo deve estar unido à esposa de modo... Isso aqui eu acho muito interessante. A união é o resultado do amor sincero. Logo, o esposo deve estar unido à esposa de modo a formar uma unidade. Ou seja, dois numa só carne. Por isso, o apóstolo Paulo ensina: o marido pague à mulher a devida benevolência, e da mesma sorte a mulher ao marido. Isto quer dizer igualdade e reciprocidade no casamento. Quando eu li isso aqui, eu entendi uma coisa: a união é o resultado do amor sincero. Meus irmãos, hoje em dia existe uma corrida no meio profissional. A mulher, ela ocupa cargos e está tudo certo, está tudo bem, não tem problema nenhum. A mulher hoje ocupa cargos elevados. Por exemplo, nós temos a presidente da Itália, a primeira-ministra da Itália, ela é uma mulher. Nós temos agora uma das secretárias da NATO, é uma mulher. E nós vemos mulheres ocupando grandes cargos. Nós tivemos aqui a Angela Merkel na Alemanha por vários anos, ocupando grandes... Só que quando chega no momento de construir algo junto, muitos e muitas estão querendo fazer as suas próprias vontades, não estão querendo o que está escrito aqui. A união é o resultado do amor sincero, logo o esposo deve ser unido. A união é o resultado do amor sincero. Quando você está numa posição, o marido, vamos supor que o marido é o que está numa posição mais elevada em uma profissão. Não interessa se sua esposa está ou não trabalhando, não interessa se sua esposa tem ou não profissão, ela vai desfrutar do mesmo jeito. Ela tem o direito de dar opinião do mesmo jeito. Ela tem o dever e a obrigação de opinar também naquilo que você vai fazer. Vai comprar? Ela tem que consultar ela. Vai fazer? Tem que opinar ela. Vai viajar? Tem que pedir a opinião dela. Não tem que fazer nada só porque acha que está um pouco mais acima profissionalmente, que eu é que faço das minhas vontades. E como eu disse aqui no início, a minha mãe nunca teve lugar de voz no casamento dela. Nunca teve. Meu pai queria fazer, ele ia lá e fazia sem consultar. Ele queria ir viajar, ele ia viajar e nunca teve lugar de fala. E está errado isso. Se é um casal, vai viajar, olha, o que é que você acha? Vamos comprar? O que é que você acha? Agora? Quando? Mais para frente? Porque é uma união. Vocês estão unidos, nós estamos unidos. Olha meu esposo, olha minha esposa, olha meu amor, não consigo comprar agora, vamos dar um tempo e vamos conseguir junto. Mas sabe o que eu vejo hoje também? Essas situações também têm trago dificuldades por falta de compreensão. A mulher, se viu que o marido não consegue agora, não precisa ficar martelando na cabeça. Pega na mão. Olha, nós temos aqui alguma reserva? Temos. Chega, não chega? Mas daqui a 5 meses, daqui a 2 meses, daqui a 1 ano chega. Eu estou com você. Porque eu te falo isso, eu vivi isso dentro do meu lar. A minha mãe, eu vou falar aqui para você, a minha mãe queria comprar uma mesa e não podia, porque ela não trabalhava. Se o meu pai tivesse dinheiro, comprava. Se não comprava, ia passando o tempo. Não tinha aquela união de falar assim, não tenho agora, não chega agora, mas para nós não estarmos se metendo em nenhuma dívida e outra, vamos dar um tempo e daqui a X tempo nós conseguimos. Isso é a união. A união é também isso. A união não é só dizer que está junto, que anda junto, que posta foto junto. Isso é muito fácil. A união é isso. É na hora que o marido falar que não dá, a esposa falar que não consegue agora, o marido também aceitar. Não aceito, não é agora. Não acho que nós devemos fazer isso. A mulher ora a Deus e fala, não acho que devemos fazer isso agora. Não acho que devemos nos meter numa compra de tal coisa agora. E o marido tem que acatar. Ah, você não é? Ok, tudo bem, estou com você. Isso é união também. Porque é muito bonito postar foto viajando, postar foto num parque
e dizer que está unido. É muito bonito isso, mas na prática, lá dentro de casa, na realidade do dia a dia, é aí que a união tem que vir e fazer efeito, surtir efeito. E nós só faltam 2 minutos, eu vou ler aqui para nós concluirmos. A fidelidade conjugal, eu só vou ler mesmo. A fidelidade conjugal, fator indispensável à estabilidade do casamento. Além de proporcionar segurança espiritual e emocional, a fidelidade é indispensável ao bom relacionamento conjugal. Sem fidelidade, o casamento desaba, as estruturas do matrimônio não foram preparadas para suportar o peso da infidelidade, cujos efeitos sobre toda a família são devastadores. O adultério é tremendamente destrutivo, tanto para o homem como para a mulher. Aqui na fidelidade, nós poderíamos aqui elaborar aqui muita coisa, trazer muita coisa, porque aqui no texto mesmo já diz que traz um peso tremendo para a mulher, para o homem, para o casamento e para o lar. E traz, só para você ver o que o adultério faz. Eu tenho um tio, era muito bem financeiramente, muita estabilidade, não precisa trabalhar para ninguém. Hoje está doente, adquiriu uma enfermidade, já perdeu quase que 95% do patrimônio que tinha, por causa de infidelidade, por causa de adultério, e vive agora uma vida com uma das pessoas que aceitou ficar com ele na condição que ele está, e vai vivendo. E eu vi dentro da minha família o que a infidelidade, o que o adultério pode fazer. E aqui fala que pode trazer um peso destrutivo para o lar. E nós vemos que atinge todas as áreas. Aqui começa dizendo que espiritual e chega a ter nas áreas financeiras e material. Cuidado com os falsos padrões. Aqui é muito importante também, nós não vamos ter tempo porque já venceu a minha hora. Cuidado com os falsos padrões. O amor que se vê nos filmes, novelas e revistas seculares está longe de preencher os requisitos da palavra de Deus. É falso, é pecaminoso. O verdadeiro padrão do amor conjugal é o de Cristo para com a igreja, através de Malaquias. O Senhor repreendeu severamente os varões israelitas por sua infidelidade conjugal. Biblicamente, o casamento é uma aliança que deve perdurar até a morte de um dos cônjuges. Não é um contrato com um prazo de validade, mas uma união perene, cuja fidelidade é um dos elementos indispensáveis para que o cônjuge sejam felizes. E a conclusão diz assim: nosso desejo é que as igrejas promovam o crescimento das crianças. Olha que interessante isso. Já é para atingir um ensinamento como esse, já é para atingir crianças. E crianças nós estamos falando, atenção, que já tenha discernimento, de 12 anos para cima, 13 anos, que é quando as nossas crianças já podem ser batizadas. Nosso desejo é que as igrejas promovam o crescimento das crianças, dos adolescentes, dos jovens e casais na palavra de Deus. Enfim, que toda a família seja edificada em Cristo. Dessa maneira demonstraremos o valor do casamento bíblico e os perigos das novas configurações familiares. Olha que interessante, configurações familiares. Isso é o que nós vemos nas séries, nas novelas, no que está por aí afora. Defendidas e apoiadas pelos que desprezam e debocham dos princípios divinos. Portanto, que a igreja faça soar sua voz profética e denuncie as iniciativas que buscam destruir o casamento monogâmico, heterossexual e indissolúvel. Se a família não for sadia, a sociedade será enferma. Muito forte isso. Presta atenção nessa frase. Se a família não for sadia, a sociedade será doentia. E você sabe o que é que nós temos aí por aí hoje, pastor Denilson? É uma sociedade doente mesmo. Pastor Denilson, nós vemos que infelizmente a nação brasileira está pagando um preço muito alto por ter apoiado bandeiras que não deveria ter apoiado. E eu vou ser mais ousado agora em dizer algo. E a igreja, em determinado momento, se calou muito, porque nós no Brasil, graças a Deus, nós temos livre acesso para poder pregar a palavra de Deus, e a igreja do Senhor se acomodou muito. E hoje nós estamos pagando um preço muito alto. A juventude brasileira que não está na igreja, que não foi criada na igreja, está perdida. É preciso que a igreja brasileira, falando do Brasil, ela venha
chorar pela nação brasileira, assim como nós temos feito aqui nas nossas orações pela nação, pelos jovens e pelas famílias portuguesas. Meus irmãos, eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade. Quero convidar aqui o nosso pastor Denilson, que vai estar nos trazendo a conclusão e orando a Deus nesta noite. E também pela eterna bênção apostólica em nome de Jesus. Amém? Amém, irmãos?